Foi na ilha de São Domingos, que mais tarde viria a se chamar Haiti, que aconteceu a maior revolta de escravos das Américas. Na aula de hoje, eu vou apresentar o processo de independência do Haiti, um evento histórico com características únicas, exclusivas, peculiares, sui generis dentro dos processos de independência da América Latina. Falando, vai que o Eugênio é cristiano. Fui bem na prova lá. A conquista da América pelos espanhóis teve início em 1492 com a chegada na ilha de Hispaniola, atuais territórios do Haiti e República Dominicana. A ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo desde a sua primeira viagem à América. Em um primeiro momento, a ilha foi dominada pela poderosa coroa da Espanha. A busca dos espanhóis por riquezas mais imediatas, tais como metais preciosos, principalmente a prata, ficou concentrada na região sul do continente recém-conquistado. Na verdade, o grande interesse da Espanha era o México, devido à grande quantidade de prata encontrada por lá. Dessa forma, a ilha de Hispaniola ficou em segundo plano, mas não foi totalmente abandonada pela Espanha, apesar do menor interesse nessa região. Isso facilitou os ataques dos corsários franceses e a ocupação na parte oeste da ilha. Lembre-se que franceses, ingleses e holandeses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, pois ele dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Dessa forma, os ataques e tentativas de ocupação por parte desses países contra as colônias de Portugal e Espanha foi uma constante entre os séculos XVI e XVII. No ano de 1697, depois de muitos conflitos, a Espanha reconheceu oficialmente a ocupação de parte da ilha de Hispaniola pela França, que a partir desse momento passou a se chamar Ilha de São Domingos. Mais tarde, em 1777, tivemos o Tratado de Aranjuez, assinado entre Espanha e França, estabelecendo as fronteiras entre o território espanhol e o território francês na ilha de São Domingos. A parte ocidental, oeste, era dominada pela França e a parte oriental, leste, ficou sob o comando da Espanha. A ilha de São Domingos, sob o comando da França, especializou-se na plantation de açúcar. Para quem não se lembra, o sistema de plantation fazia parte das práticas mercantilistas dos países europeus, principalmente daqueles países que desenvolveram o absolutismo, em que a maior parte do poder político estava centralizado nas mãos do rei. O objetivo do mercantilismo era enriquecer e fortalecer os estados europeus que estavam se formando na Europa. E se o Estado Nacional ficava mais forte, isso obviamente fortalecia também os reis. Após a conquista da América a partir de 1492, explorar colônias passou a ser uma importante fonte de enriquecimento para os países europeus. É aí que entra o sistema de plantation, que tinha como objetivo desenvolver na América culturas agrícolas que tivessem alto valor comercial na Europa, fazendo com que a exploração econômica das colônias complementasse a economia da metrópole europeia. Em resumo, o sistema de plantation tinha como características fundamentais a monocultura, cultivo de um único produto, no caso específico da ilha de São Domingos, a plantação da cana-de-açúcar, latifúndios, que são grandes extensões de terra, e a ampla utilização do trabalho escravo africano. No final do século XVIII, a ilha de São Domingos já era o maior produtor de açúcar do planeta Terra, respondendo sozinha por cerca de 40% de toda a produção mundial deste produto. Tal situação representava nada mais, nada menos do que 2/3 de todos os ganhos da França com seu comércio exterior na segunda metade do século XVIII. 66% de todos os ganhos da França na sua relação comercial com outros países vinha do comércio de açúcar produzido na ilha de São Domingos. Isso gerava altos lucros para os grandes proprietários de terra e para a burguesia mercantil francesa, que abastecia a região com o tráfico internacional de escravos.
As estimativas dão conta de que neste período, final do século XVIII, a ilha de São Domingos contava com uma população de 465 mil africanos escravizados e apenas 30 mil brancos franceses, havendo ainda cerca de 28 mil negros e mestiços livres. Com um número de escravos 15 vezes maior do que a população branca, a possibilidade de revoltas era constante, assim como a violência presente na plantation açucareira. Em 1754, ocorreu na ilha de São Domingos a revolta de Macandal. Neste evento histórico, um escravo chamado Macandal tentou acabar com o domínio dos brancos franceses, envenenando a água utilizada nas suas casas. Ele foi denunciado, preso e queimado vivo. A violência fazia parte de todo o processo. Na parte final do século XVIII, mais especificamente no ano de 1789, os acontecimentos da Revolução Francesa começaram a influenciar diretamente na relação da França com suas colônias. Na ilha de São Domingos, tivemos 3 consequências iniciais mais diretas. Em primeiro lugar, devido aos intensos conflitos internos que se desenvolviam na França, por conta de um processo revolucionário sem precedentes na história, houve um enfraquecimento no controle da ilha de São Domingos. Não se esqueça que o principal motivo que desencadeou a Revolução Francesa foi a crise financeira que atingiu o antigo regime como se fosse um meteoro no fim do século, quebrando a espinha dorsal da monarquia francesa, encurralando o rei, o clero e a nobreza contra a parede. Em segundo lugar, os colonos passaram a debater sobre os ideais da Revolução Francesa e começaram a refletir sobre o direito de autonomia e de representação política, de forma a não ficarem totalmente submetidos ao controle e às leis da metrópole francesa. Esta era a interpretação dos proprietários de terra e da burguesia traficante de escravos. Esses colonos franceses que viviam na ilha de São Domingos tentavam a participação política. Eles tinham como objetivo preservar e ampliar os seus privilégios de latifundiários, produtores de açúcar, senhores e traficantes de escravos em um contexto em que a França estava quebrada economicamente. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, um outro grupo também passou a interpretar os ideais da Revolução Francesa ao seu próprio modo, e isso surpreendeu a elite francesa branca que dominava a ilha. Este grupo era composto por escravos, e eles passaram a reivindicar o direito de serem livres, passaram a reivindicar o fim da escravidão. Para você entender esses eventos, basta recordar um dos artigos do principal documento da Revolução Francesa. Eu estou falando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento proclamava que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Esse documento teve vários efeitos e foi apropriado, interpretado de diferentes formas por diferentes grupos de acordo com seu interesse na jornada de lutas. Quem não tinha direito à participação política passou a lutar para ser cidadão. Quem era burguês passou a lutar para preservar e ampliar sua propriedade privada. E quem era escravo passou a lutar para ser livre, passou a lutar pela liberdade. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Dito de outra forma, o conflito de interesses entre as partes interessadas era apenas uma questão de tempo. Veja bem, já em 1791, dezenas de milhares de escravos organizaram um movimento contra a escravidão na ilha de São Domingos. Eles destruíram e incendiaram fazendas e mataram vários latifundiários. Volto a repetir, ainda estamos em 1791. Neste momento, a abolição da escravidão não foi alcançada. No entanto, surgiram expressivas lideranças negras, dentre eles Toussaint Louverture. Preste muita atenção nesse nome. Toussaint Louverture nasceu escravo e durante mais de uma década na jornada de lutas tornou-se um grande líder militar. Ele foi o principal personagem da luta de independência na ilha de São Domingos. Em 1792, teve início o período mais radical da Revolução Francesa. Estamos falando da Convenção Nacional, a fase da República Francesa liderada pelos jacobinos.
Sabemos muito bem que este foi o período mais sanguinário da Revolução e também o período das maiores conquistas populares. Veja bem, em 1794, os jacobinos aboliram a escravidão em todas as colônias francesas. Essa foi uma medida muito radical, pois eles interpretaram que os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, deveriam atingir toda a população sob o domínio da França, inclusive os escravos que viviam nas colônias. As consequências imediatas foram essas aqui. Em primeiro lugar, o maior produtor de açúcar do planeta Terra, a ilha de São Domingos, dominada pela França, saiu do jogo, literalmente, da noite para o dia. E isso atingiu em cheio os interesses comerciais dos grandes fazendeiros e da burguesia, grupos que exploravam a produção e exportação de açúcar para a Europa e o tráfico internacional de escravos para a América. Uai! Sem escravos seria impossível produzir açúcar, caramba! As elites que viviam da exploração dessas atividades econômicas ficaram loucas. Em segundo lugar, os escravos tiveram que lutar na colônia para que essa lei fosse colocada em prática. Os escravos da ilha de São Domingos lutaram contra as tropas francesas rebeldes que não concordavam com o governo dos jacobinos e nem com a abolição da escravidão. Mas quem dera se o problema fosse somente enfrentar os franceses contrários ao fim da escravidão. Quem dera! Depois de formar uma tropa de negros disciplinada e organizada, Toussaint Louverture derrotou as forças militares dos franceses. Depois, derrotou os espanhóis, que por sua vez pretendiam tirar proveito da confusão e tomar de volta a parte francesa da ilha. E derrotou ainda o exército da Inglaterra, preocupada com a contaminação e com o exemplo que a revolta de escravos no território francês poderia produzir nas colônias inglesas no Caribe. Percebeu o tamanho da confusão? Ex-escravos combatendo contra as forças militares das maiores potências coloniais do planeta no fim do século XVIII, França, Inglaterra e Espanha. Em 1796, o governo republicano da França nomeou Toussaint Louverture para o cargo de governador da ilha de São Domingos. Este episódio representou a consolidação da liderança de Toussaint Louverture para toda a comunidade de ex-escravos africanos que viviam no território francês do Caribe. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder na França em 1799 mudou tudo. Napoleão estava representando os interesses da burguesia francesa e essa burguesia não pretendia abandonar os incríveis ganhos financeiros obtidos com o maior produtor de açúcar do planeta Terra, a produtiva e lucrativa ilha de São Domingos. Foi aí que Toussaint Louverture cometeu um erro de interpretação gravíssimo que custaria sua própria vida. A Revolução Francesa dos Jacobinos, que criaram a Convenção Nacional e aboliram a escravidão, era completamente diferente da Revolução Francesa do Diretório, que colocou Napoleão Bonaparte no poder. A Revolução Francesa dos Jacobinos era radicalmente popular e defendia o fim da escravidão nas colônias francesas. Já a Revolução Francesa do Diretório e depois do Consulado, com Napoleão à sua frente, era burguesa, preservava a propriedade privada e escravos são propriedade privada. Em outras palavras, Napoleão não era abolicionista e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para restabelecer a escravidão e preservar os interesses econômicos da burguesia. Toussaint Louverture não compreendeu essa mudança de rumos na Revolução Francesa e foi aí que a casa dele caiu. Ele tentou o tempo todo demonstrar fidelidade a Napoleão, propondo uma aliança entre a Revolução da Ilha de São Domingos e a Revolução Francesa. Lê do engano, Toussaint Louverture, lê do engano, meu caro. Para garantir as conquistas efetuadas até aquele momento, Toussaint Louverture se autoproclamou governador vitalício da colônia em 1801. Ou seja, ele seria o chefe político da Ilha de São Domingos até o fim de sua vida. Após a luta pela liberdade no território pertencente à França, Toussaint Louverture não se deu por satisfeito. Ainda em 1801, ele invadiu o outro lado da ilha administrada pelos espanhóis e também libertou os escravos daquela região. A escravidão havia,
portanto, sido abolida na Ilha de São Domingos em sua totalidade, tanto na parte francesa quanto na parte pertencente à Espanha. Napoleão Bonaparte não gostou nada disso e resolveu antecipar a morte de Toussaint Louverture. No final do ano de 1801, Napoleão ordena a invasão e decreta o restabelecimento da escravidão na Ilha de São Domingos. Ele não tinha a menor intenção em manter a participação política e muito menos a liberdade dos ex-escravos na colônia francesa no Caribe. A produtiva e lucrativa Ilha de São Domingos deveria ser restaurada àquilo que ela era antes. Portanto, Napoleão enviou seu exército para cancelar a liberdade dos ex-escravos e também para cancelar a autonomia política alcançada em São Domingos. Bonaparte enviou uma frota composta por 26 fragatas, 35 navios, 22 mil soldados e cerca de 20 mil marinheiros. No final do mês de janeiro de 1802, o exército de Napoleão atingiu seu destino, desembarcando em 3 diferentes portos na Ilha de São Domingos. Nos meses seguintes, eles receberiam ainda mais reforços. A estimativa é de que o exército total enviado para retomar o controle na colônia francesa no Caribe ficou entre 60 mil e 85 mil soldados. O comandante da expedição era o general Victor-Emmanuel Charles Leclerc, o cunhado de Napoleão Bonaparte. O general Charles Leclerc recebeu instruções secretas sobre sua missão. Napoleão determinou que Leclerc restaurasse a economia das plantações, restaurasse São Domingos à França e acabasse com a liderança de Toussaint Louverture. Seus objetivos também incluíam o restabelecimento da escravidão, mas somente quando os negros fossem desarmados e seus líderes deportados para a França. Portanto, havia discrição sobre esses planos. Napoleão também orientou Leclerc a agir malandramente diante de Toussaint Louverture. Ele deveria primeiro demonstrar respeito para baixar a guarda e somente depois capturá-lo. Com tropas experientes e bem armadas, diante de milícias locais de negros mal equipadas, Leclerc conquistou o terreno e, em maio de 1802, fez um acordo de paz com Toussaint Louverture, que por sua vez se retirou para uma de suas propriedades no interior da região. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, um mês depois, o líder dos negros na Ilha de São Domingos cometeu o erro de ir a um encontro com Leclerc, que o prendeu e o deportou para a França. Toussaint Louverture foi capturado pelas tropas francesas e enviado para a prisão na França, onde veio a morrer em uma masmorra em abril de 1803 por não resistir aos maus tratos e a uma pneumonia desenvolvida no rigoroso inverno europeu. Como eu havia dito, era lutar para matar ou morrer, e a população negra da Ilha de São Domingos acabava de perder o seu maior líder desde as lutas de 1791. Toussaint Louverture pagou com a própria vida por ter liderado a maior revolta de escravos das Américas. Mas é importante lembrar que o governo instalado na ilha por ele foi praticamente uma ditadura e que as condições de trabalho dos negros não eram muito diferentes da escravidão. Precisamos ser realistas nesse ponto. Napoleão reagiu para mostrar quem é que realmente mandava na ilha. Napoleão Bonaparte enviou tropas para restabelecer o controle político e a escravidão na Ilha de São Domingos. Isso mesmo, a partir do ano de 1801, Napoleão tinha a intenção de colocar todos os negros novamente na condição de escravos, trabalhando na plantation açucareira. Nessa altura do campeonato, a conversa passou a ser outra. Não se tratava mais de apenas acabar com a escravidão e manter a relativa autonomia política que havia sido conquistada. Tratava-se, a partir daquele momento, de romper definitivamente os laços políticos com a França, nem que para isso eles tivessem que lutar até a morte. Independência da França e luta contra a escravidão. Qual é o valor da liberdade? Era matar ou morrer, sendo que do outro lado estava o poderoso exército do temido Napoleão Bonaparte, o homem que invadiu e conquistou quase toda a Europa no início do século XIX. Após a prisão de Toussaint Louverture, os ex-escravos de São Domingos mantiveram-se em pleno processo de luta e mobilização. É de fundamental importância destacar
que a rebelião na ilha de São Domingos tem neste momento duas características evidentes que saltam aos olhos de qualquer observador mais atento. A luta tem caráter anti-escravista, fim definitivo da escravidão, e anticolonialista, conquista definitiva da independência. Deste momento em diante, a população negra da ilha passou a ser liderada por outro homem de confiança de Toussaint Louverture. Estamos falando de Jean-Jacques Dessalines. Tudo dava a entender que depois da captura do líder Toussaint Louverture, a vitória do exército de Napoleão seria apenas uma questão de tempo. Lê do engano, meu amigo, lê do engano, minha amiga. O exército francês, comandado por Charles Leclerc, ainda teria que enfrentar o mais implacável inimigo encontrado na ilha de São Domingos: o mosquito Aedes aegypti e uma epidemia de febre amarela. Trata-se, portanto, de uma guerra epidemiológica para a qual os franceses não possuíam defesa imunológica. E nós, atualmente, aqui no Brasil, conhecemos muito bem o poder de fogo do Aedes aegypti, pois hoje ele é o vetor da febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Inclusive, eu recomendo que você verifique agora o seu cartão de vacinação e coloque ele em dia para evitar a febre amarela. Isso se justifica porque o Aedes aegypti é um inimigo pequeno, porém implacável. E no início do século XIX, o exército de Napoleão não aguentou e sucumbiu. Charles Leclerc desembarcou em São Domingos no início de 1802 com 26 mil soldados. E no final do ano, ele só contava com 12 mil militares, com cerca de 50 mortes por dia. Estima-se que 85% dos soldados franceses perderam a vida na tentativa de reconquista da ilha de São Domingos, a maioria vítima de febre amarela. O próprio general Charles Leclerc morreu vítima de febre amarela em novembro de 1802. É bom lembrar que este mesmo Charles Leclerc atuou com extrema violência na tentativa de reconquista da ilha de São Domingos, exterminando os negros com requintes de crueldade. Quando os franceses foram impactados pelo desastre epidemiológico da febre amarela, as tropas negras comandadas por Jean-Jacques Dessalines avançaram com tudo e arrasaram com todos os franceses que estavam na ilha. Napoleão Bonaparte acabava de sofrer uma derrota acachapante em pleno Caribe. Foi dessa forma que os negros conseguiram derrotar e expulsar os soldados franceses em um evento que ficou marcado na história como a maior revolta de escravos das Américas. Essa luta pela conquista da independência foi violentíssima e praticamente todos os brancos franceses foram mortos neste processo. A partir de 1º de janeiro de 1804, foi proclamada a independência da ilha de São Domingos, que passou a se chamar Haiti a partir daquele momento, termo que significa terra de montanhas. Dessalines comandou a política no Haiti até o ano de 1806. Durante esses anos de governo, ele confiscou as terras dos brancos franceses e tentou reorganizar a produção de açúcar, porém sem sucesso. Depois de sua morte, os novos governantes haitianos atenderam os pedidos populares e fizeram uma ampla redistribuição de terras aos camponeses. A economia do Haiti passou a ter como principal característica o predomínio de pequenas propriedades agrícolas autossuficientes, e dessa forma o país praticamente deixou de participar do comércio internacional. Em outras palavras, desaparece a ilha que antes era o maior produtor de açúcar do planeta Terra e surge uma ilha que passou a ter como característica fundamental pequenas propriedades agrícolas autossuficientes isoladas do comércio internacional. Anote isso aí no seu caderno. A independência do Haiti causou uma grande repercussão em todo o mundo. A notícia de que uma rebelião de 450 mil escravos resultou na morte de 30 mil brancos franceses e na independência de uma ilha no Caribe deixou as metrópoles europeias e as elites escravocratas na América sob intenso estado de alerta. Havia o medo de que outras colônias seguissem o exemplo dos negros haitianos. Afinal de contas, a América Portuguesa, várias outras colônias espanholas na América Latina e o sul dos Estados Unidos tinham a sua economia totalmente dependente do trabalho escravo. Esse medo ganhou um nome: haitianismo. Anota aí, haitianismo.
expressão que representava o medo de revoltas escravas que acabavam com a escravidão, matavam a elite de proprietários brancos e desestabilizavam a economia. Uma revolta de escravos de grandes proporções poderia ter consequências catastróficas, ameaçando a própria existência da escravidão. Uma revolta de escravos espalhava o medo e o terror em regiões inteiras. Uma revolta de escravos de grandes dimensões poderia paralisar o ritmo produtivo e ainda causar mortes entre os revoltosos e inocentes envolvidos no processo. Caso ocorresse uma revolta escrava, os processos judiciais eram demorados e as punições eram extremamente severas. As revoltas escravas representavam a ameaça do fim de toda a economia que dependesse do trabalho escravo, e por isso a reação dos proprietários era extremamente violenta. Por causa dessa situação, o Haiti, o segundo país independente das Américas, ficou totalmente isolado das relações internacionais, inclusive do comércio. Em outras palavras, as elites da América abandonaram a jovem nação do Haiti à sua própria sorte, algo que significava pobreza extrema e violentas guerras civis internas, uma situação que tem reflexos até os dias atuais. O medo do haitianismo fez com que as elites das sociedades escravistas reprimissem com cada vez mais violência as revoltas escravas. Onde quer que houvesse escravidão, as notícias sobre o Haiti alimentavam e inspiravam novas revoltas. A independência do Haiti também gerou repercussões na geopolítica mundial. Com a derrota das tropas francesas no Haiti, Napoleão Bonaparte se viu em sérias dificuldades financeiras e dificuldades maiores ainda para administrar um dos últimos territórios franceses na América. Dessa forma, ele foi obrigado a vender o último território francês na América do Norte. Ele vendeu a Louisiana para os Estados Unidos, extenso território que hoje abrange 13 estados americanos. Em 1803, o território francês da Louisiana incluía parcialmente ou totalmente as regiões dos atuais estados da Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Novo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Montana, Wyoming e Colorado. Este enorme território atualmente corresponde por 23% dos Estados Unidos da América. O território foi vendido por 15 milhões de dólares, preço de banana, e a sua anexação duplicou o território dos Estados Unidos em 1803. Dessa forma, esse episódio praticamente representou o fim dos interesses da França na América e, ao mesmo tempo, marcou um fabuloso passo na marcha para o oeste dos Estados Unidos. Isso tornava ainda mais real o sonho da construção do Império Americano de costa a costa, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. A independência do Haiti foi o primeiro movimento de libertação de uma colônia na América Latina e o segundo do continente, sendo que o primeiro foi a independência dos Estados Unidos em 1776. A independência do Haiti foi o primeiro e único movimento que ocorreu a partir da revolta da população de escravos. Portanto, além da independência política, houve imediatamente a abolição da escravidão. Isso é uma característica exclusiva da independência do Haiti. Isso só aconteceu no Haiti. Inclusive, os Estados Unidos recusaram-se a reconhecer a independência do Haiti, assim como recusaram a legitimidade de seu governo. O medo de uma revolução de escravos no Sul era muito grande. Tanto é que Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, não apenas recusou reconhecer a independência do Haiti, como também decretou um embargo econômico que proibiu o comércio entre os dois países. Em outras palavras, a ideia liberal e iluminista de que todos os homens nascem livres e iguais aos olhos do Criador só era válida para o homem branco, protestante e proprietário de terras. Os negros, indígenas e mestiços estavam fora dos benefícios das novas sociedades independentes que viriam a se formar no continente americano. Inclusive, alguns especialistas dizem que a liberdade e igualdade até hoje não entraram nos Estados Unidos. A liberdade iluminando o mundo, uma escultura neoclássica colossal localizada na Ilha da Liberdade, ficou estacionada na entrada do porto de Nova York e até hoje não teria conseguido pisar em terra firme.
Por todas essas razões, a independência do Haiti é considerado um caso muito particular, específico, único, dentro do conjunto dos processos de independência da América, pois foi um movimento amplamente popular. Mais do que popular, foi um processo de independência liderado por escravos, e isso modificou completamente a organização econômica, política e social do Haiti. Por isso, muitos historiadores também chamam esse evento de Revolução Haitiana. Nunca se esqueça disso. Antes de encerrar, eu quero indicar uma música para você deixar a sua interpretação aqui nos comentários. O nome da canção é Haiti, uma composição de Caetano Veloso e interpretada em parceria com Gilberto Gil. Existem vários trechos muito fortes na letra da música que vão fazer você pensar muito, pensar criticamente. Mas a grande pergunta é esta aqui: o que o autor quer dizer com o refrão da música? O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. O link para a música vai ficar no card aqui na tela e também na descrição do vídeo.